Meus colegas, bem-vindos! Estamos aqui para um novo episódio do Odontocast. Esse podcast que tem por objetivo trazer colegas que tragam um pouquinho da sua experiência que eles têm no consultório no dia a dia. Porque eu acredito que o conhecimento vem do ensino, mas as experiências são realmente o que transforma. Então, toda terça-feira estaremos aqui às 20 horas no YouTube com um convidado que pode nos trazer as suas experiências e deixar o nosso consultório muito mais interessante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, aproveita, clica, compartilha. Você, dentista, família, amigo, vem com a gente que nós vamos trazer aqui conteúdo muito especial. E eu acredito que informação é poder. E hoje, pessoal, a gente vai informar, porque estamos aqui com nada mais, nada menos do que o doutor Mário Marques Fernandes, que é odontologista e vai falar um pouquinho dessa especialidade, às vezes desconhecida do público, mas que ela pode ser uma baita oportunidade de trabalho. Não só para você que está se formando, mas para você que já trabalha e está um pouquinho cansado do consultório. Então, vem com a gente e vamos conhecer e conversar com o doutor professor Mário Marques Fernandes. Mário, conta para nós, quem tu és? Então, Mônica, em primeiro lugar, eu queria agradecer por estar aqui. Eu queria dizer que espero que todas as pessoas que estão nos ouvindo e os familiares delas estejam bem nesse momento tão difícil que o mundo está passando, né? A gente conversava um pouquinho antes sobre isso. Eu espero que as pessoas estejam bem, de coração mesmo. Eu sou um especialista em odontologia legal, sou mestre em odontologia legal pela Unicamp. Então, fiz a formação básica na Unicamp de especialização e mestrado. Para quem está nos ouvindo e não sabe, a Unicamp não tem odonto em Campinas. A odonto da Unicamp é em Piracicaba. Então, a gente é formado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Também sou doutor e pós-doutor pela USP de São Paulo, nessa área de odontologia legal. E também sou um ex-membro de jogador de basquete pela APM do Colégio Anchieta, com o qual eu fiz a minha formação, e um dos meus filhos estudou lá. Coordeno o blog Dr. Mário Fernandes, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, não só o especialista em odonto legal, mas o clínico que nos segue hoje, pode também dar uma olhada, ver se tem algum assunto que interessa lá. E produzo conteúdo digital, né? A gente tem 3 cursos. Para quem está nos ouvindo, ao final desse episódio aqui, a gente tem uma surpresa, Mônica. Fiquei super feliz. Mas tem que ouvir até o fim. E aí a gente vai poder divulgar ela com mais calma. Então é isso. Eu acho que se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a mim e a Mônica, vou deixar uma dica para o pessoal que nos ouve. Uma coisa importante que existe na ciência, vamos dizer assim, é o currículo Lattes da pessoa. Então, a gente se surpreende quando a gente vai acessar o currículo Lattes, o que a pessoa tem de histórico de formação, histórico de produção também. Então, nesse sentido, eu deixo o público a seu critério para procurar, se quiser, o currículo Lattes, tá bom? Então, basicamente, é isso. Falando um pouquinho da tua apresentação, eu fico até feliz que tu fez parte, né, do grupo de basquete do colégio, porque afinal tinha que aproveitar essa tua altura, né? Senão ia ser super aproveitado. Gente, eu preciso até contar para vocês, eu venho sempre de salto fazer o programa. Hoje que eu convidei o Mário, eu tô de tênis. Não, olha, ninguém merece. Não, esse eu tive que falar porque foi demais, né? Mário, maravilhoso. Outra questão sobre o Lattes, né? Hoje está muito fácil o acesso, a gente está no celular, ao Instagram, ao Face, e a gente acaba, às vezes, achando que aquilo ali é o currículo da pessoa, que o que ela fala é, sabe, lei, né? Maravilhoso, é rápido, mas não é ali que a gente vai adquirir nosso conhecimento, né? O conhecimento, ele vem nos bancos da faculdade, dos cursos de graduação, de pós-graduação, enfim, né? Não dá para tirar o valor. Então, assim, Lattes ainda é o Lattes, né? Então, ali é que realmente está o teu currículo, a tua produção, o que realmente tu tem uma dedicação. Mas a gente sabe que é para o pessoal leigo, às vezes, aquilo passa desapercebido. Né? Exato, tem gente que dá valor diferente ao Lattes que deveria. Porque às vezes quem não é da área também nem conhece. Não sabe valorizar. Mas como aqui nós estamos falando em odontologia legal, muito de regra, muito de documentos, acho até importante, né, que as pessoas entendam que se tu quer saber que profissional está te atendendo, ou que profissional está falando contigo, existe sim o meio de tu saber que é fora do
Instagram do que ele se propagandeia, que é o que realmente foi produzido, que é o currículo Lattes. Então, muito legal até ter colocado esse ponto que às vezes a pessoa não tem, né, essa noção. Mas, enfim, Mário, quando eu pensei, né, a gente conversar, hoje a gente vê que todas as profissões estão difíceis e às vezes tem coisas assim que eu não sabia quando eu comecei. E esse programa a gente fez para as pessoas que às vezes estão perdidas, gostariam de conversar com aquela pessoa que já está há mais tempo, já conhece. Até uma das pessoas que a gente trouxe, assim, é carreira militar, né? O dentista como carreira militar é uma oportunidade. Eu, na época, não conhecia, né? E odontologia é legal. Embora nós tenhamos, Mônica, bom o público saber, eu e a Mônica fomos colegas de Policlínica Militar de Porto Alegre, aos mesmos anos que nós estivemos lá, e foi uma experiência sensacional, Verdade, muito boa. nós somos tenente da reserva. R2 da reserva. R2, isso aí. Então, assim, uma das coisas, a odontologia legal às vezes passa desapercebido e é uma baita área, até inclusive para quem quer continuar nessa área e fazer um complemento, né? Então, assim, eu queria que tu explicasse, assim, basicamente o que é odontologia legal, explicar, assim, para nossa audiência em termos simples, né? O que seria essa área, em que ela trabalha? Entendi. Assim, existe um conceito formal que é dado pelo CFO, assim como ele dá da tua área da odontopediatria, de todos os que nos ouvem de outras áreas, que é a Resolução 63, né? Pela Resolução 63, odontologia legal é a especialidade que tem por objetivo pesquisar fenômenos em pessoas mortas e pessoas vivas, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Então, dá para entender assim, quando a gente vai investigar o que aconteceu, seja no Mossada, seja em partes, seja vivo ou morto, não importa, a gente tem que compreender os fenômenos que acontecem. E esses 3 fenômenos, basicamente, a gente consegue resumir em físicos, químicos e biológicos. Basicamente isso. Muito bem. E qual é a importância, assim, da odontologia legal no sistema jurídico? Por exemplo, na investigação de casos. Por exemplo, assim, eu estou ou com um problema sendo um paciente vivo ou um paciente morto. Qual é a importância? Onde é que entra esse profissional da odontologia legal? Como é que ele vai trabalhar nessa questão? Essa questão nos remete basicamente a um histórico, né? E eu acho que nada melhor do que a gente poder relembrar e talvez informar as pessoas de como criou-se a odontologia legal. No mundo, para a gente ter uma ideia, ela passou a existir a partir de 1897, que foi num acidente que ocorreu no Bazar da Caridade, em Paris, onde a aristocracia parisiense frequentava para ajudar as pessoas, fazia chás beneficentes e tal. E a partir do momento que pegou fogo. Então, pegou fogo no lugar onde se fazia o chá. E como eles eram da aristocracia, todos frequentavam o cirurgião dentista e todos tinham trabalhos de prótese, restaurações metálicas, dentaduras. Então, foi fácil Dentes pedir. de ouro. Também. Foi fácil conseguir com os dentistas na época o prontuário, né? E aí, a partir daí, as pessoas começaram a ser identificadas pelos dentes. Então, vamos dizer assim, o mito que a gente tem passou a existir a partir desse evento, que é o incêndio do Bazar da Caridade. Vou deixar uma dica para quem está nos assistindo e quiser ver pela Netflix. Tem um filme chamado, uma série, melhor dizendo, chama Chamas do Destino. Então, ele retrata o dia que pega fogo no Bazar da Caridade. Muito legal a série. Ela conta um relato histórico que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. É desse bazar que se deu ali, o filme é sobre esse bazar. Tem uma parte... muito legal. Tem cenas da chama expandindo, é bem interessante. E depois o trabalho de identificação. Hoje, para vocês terem uma ideia, e quem nos ouve também, nós temos uma igreja sobre esse bazar, que foi a Igreja Notre-Dame de Consolação, que é num arrondamento de Paris, enfim, para quem sabe o que eu estou dizendo. Ela tem um mausoléu das famílias que perderam seus entes queridos nesse Bazar da Caridade, e tem hoje essa igreja para quem quiser visitar, né? Eu gosto muito de Paris porque retrata muito a história da odontologia legal, tem vários pontos históricos e a ver com o que a gente está falando. Então, fica aí a dica, Chamas do Destino no Netflix e a Igreja Notre-Dame para quem está com a viagem marcada para Paris. Isso, aí a Cláudia quer comer crepe de Nutella, quer jantar na Torre Eiffel, e o doutor Mário quer ir lá ver odontologia legal. Pobre Claro. Cláudia, não, socorro. Mas quem for para Paris pode me procurar, que eu tenho uma listinha de locais especiais para poder
sugerir aí quem for fazer essa viagem bem legal lá em Paris. A Cláudia deve ter outra listinha. A Cláudia com tem certeza. outra, com certeza. Meu Deus do céu. E me diz uma coisa, quais são os principais tipos de casos, né, que a odontologia legal desempenha assim, um papel crucial? Hoje, no nosso dia a dia, hoje, o pessoal, né, porque a gente sabe que tu dá aula, que tu tem cursos, que tu forma vários profissionais para essa área para trabalhar nisso, né? Então, a pergunta que eu te digo é, quais são os casos que essas pessoas vão trabalhar, esse profissional? Tá. Assim, a gente divide essa resposta basicamente em duas partes. A primeira é a parte civil, que é a parte que a gente vai fazer sobre os vivos, né? Que a pessoa pode atuar como perito judicial, como assistente técnico. Isso seria prestar serviços para a justiça. Isso pode ser muito vantajoso. E outra parte, quando as pessoas têm condições de trabalhar na seara criminal, que seria fazer a identificação humana, né? Que a gente tem que necessariamente saber quem é que está ou foi sepultado naquela sepultura, tem que ser aquela pessoa mesmo, então a gente procura como uma identificação. Isso, identificação humana seria um dos principais tipos de casos, assim, que a gente pode falar. Basicamente, identificação humana no âmbito criminal e no âmbito civil, como perito judicial e assistente técnico. Tá bem. E como que funciona, por exemplo? Ok, vamos para essa parte assim, que não é, né? Não sei se é tão comum, mas essa questão assim da identificação, né, do paciente que não é vivo, né, de um crime, né? Como funciona a identificação dessas vítimas usando a análise desses registros dentários, né? Então, tu vai identificar através, né, da arcada, enfim. Como é que se faz isso? Bom, isso é feito a partir de uma comparação. Então, eu tivesse que dizer, essa resposta seria hashtag comparação. Mas a gente tem, então, uma comparação entre os registros ante-mortem e os registros pós-mortem que a gente tem a nosso dispor nos restos mortais. Então, a gente compara sempre como que a pessoa está e como que ela era. E, para isso, é importante aí os registros dos cirurgiões dentistas, sem dúvida nenhuma. Cada vez mais, né? Porque cada vez mais a gente vê mais processo, cada vez a gente vê mais crime, né? Com certeza. Como aumentou. Assim, tu que tá assim nesse ramo, aumentou, né? Tu diria, Simone, que aumentou o número de casos, tem cada vez aparecido mais trabalho para esse tipo de profissional? A gente tem, assim, um mercado, vamos falar um pouco mais especificamente, na área civil, que a gente tem bastante demanda. Aqui Processos, no Sul, erros, isso. claro. A gente procura trabalhar bastante junto à justiça, como perito judiciário, como assistente técnico. E para a gente ter uma ideia, Mônica, existe um trabalho de 2012, já está ficando meio antiguinho, já tem 11 anos, mas ele aponta para um caso de implantodontia como a especialidade mais prevalente que a gente tem em termos de processos no Brasil, né? As pessoas foram bem inteligentes, o nome da autora é Renale, né? Lima, se eu não me engano, o sobrenome, Lima e Colaboradores, 2012. Ele trabalha com uma ideia interessante. Pegou cada local que tem cirurgião dentista, cada CRO, e quantos processos tem naquele estado, e dividiu o número de processos pelo número de profissionais. Então, tem um coeficiente de experiência profissional. Eu achei bem legal esse trabalho e ali aponta para essa questão aí do implanto como mais prevalente. Isso 2012. 2012, já está ficando antigo. Eu ia dizer que 2023 vai aparecer algumas surpresinhas, porque hoje a gente tem muito a questão do ROF, né? Eu acho que o ROF vai trazer aí muita resposta. Vai rechear isso aí, porque, na verdade, ali tem uma questão que não é só de função, mas de resultado, de satisfação, né? Então, o que um entende que está satisfatório, o outro não, é mais complexo. Mas, enfim, a questão que eu queria falar até... Então, o registro da ficha, ele é importante, né? Na parte de identificação da pessoa... Para comparar. Viva, né? Nessa questão. Então, o que eu noto, sabe, Mário? Assim, no meu dia a dia de consultório, né? Tu sabe, eu tenho quase 30 anos de consultório, assim, trabalho com uma equipe, tudo... Às vezes a gente está na correria, às vezes o paciente atrasa, às vezes a gente atrasa, né? Porque eu digo, o dentista não é consulta que nem o do médico, é só conversar. A gente conversa, a gente ainda faz a parte cirúrgica, que é o tratamento, é complexo, né? E cansa. E aí, às vezes, assim, entre um paciente e outro, diz, ai, só preciso ir no banheiro, ou só preciso tomar um cafezinho, aquele descanso, né? E ali teria que ser aquela parte nobre da ficha, né? Tá, a ficha preenche depois, o próximo já tá aí. Aí depois tu já preenche pela metade, tá? Claro, a gente... tem uma disciplina, por exemplo, no meu consultório, de a gente cuidar, sabe? Mas
como ela ainda não tem a importância que deveria, né? Dentro daquela tua hora do paciente, ela não deve ser 1 hora para atender o paciente. Ela deveria ser, vamos dizer, 50 minutos para o paciente e 10 faz parte daquele tratamento a ficha. Ela teria que estar quase ali. Não, eu preencho depois, porque agora eu já terminei a consulta e eu vou no banheiro, eu vou tomar o café. Não, tu não terminou. A ficha, ela teria que ser imediata, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente tem que melhorar isso aí. Eu acho legal a gente poder divulgar para o pessoal que nos assiste essa questão da valorização do prontuário. A gente trabalha muito com prontuário e eu acho que muitas vezes às vezes tem uma radiografia panorâmica que ali mais ou menos conta o odontograma da pessoa, mas a gente sabe que a inspeção clínica ela é fundamental. Então a gente acha que é bem importante para o nosso pessoal que nos ouve saber que o prontuário é muito importante. Então a gente dá valor a esse prontuário e todos devem preenchê-los e deixar o tempo correto para preenchê-los. Não, e eu vou até te dizer uma coisa, nós vamos ainda marcar um dia para falar só sobre prontuário, a questão física, o online, para entender bem isso, sabe? Porque dizer para o público que o desafio está aceito e que nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Então vamos lá. Como é que é a colaboração do odontologista com o profissional cirurgião dentista, assim, que é o responsável por esse paciente? Exatamente, pegando a deixa do prontuário, ele é feito através do prontuário, né? Então a relação do especialista em odonto legal com o cirurgião dentista clínico se dá muito pelo prontuário. Quando a gente vai, por exemplo, para o judiciário, a gente pergunta o que tu tem, qual é o teu material, tua ficha, teus modelos, tua tomografia. Aí a pessoa olha para mim e diz, não tenho nada. Quer dizer, que é um milagre para a gente poder defender essa pessoa de qualquer litígio que ela venha a acontecer. Socorro. Então, meu Deus, mas a gente tenta trabalhar com o que tem, né? Então, quanto mais tiver a documentação, melhor. E quanto mais interagir com o paciente, mais, com certeza, mais resultados a gente pode entregar. E como é importante, né? Até na relação, eu digo assim, nem coisas que são tão importantes assim, porque eu acho que quando tu pensa em fazer odontologia ou medicina, ou qualquer área que seja da saúde, a gente está pensando em saúde, em ajudar. A gente tem já uma linha por isso ali, né? Claro que é nosso trabalho, que a gente precisa sustentar a família, mas a gente tem. Como é importante o prontuário, assim, bem preenchido. Eu, às vezes, coloco assim, o time do meu paciente, o pet, sabe? Coisas assim que tu tenha, como é que tá teu cachorro e o teu time, sabe, que tu mantenha aquela relação, como é importante isso, né? E as pessoas, às vezes, atendem aquele paciente, já tá 10 anos e ainda não sabe em que mundo, né? Como é importante criar uma relação, porque a relação médico-paciente, dentista-paciente é uma relação de confiança, né? Então, aí a pessoa não sabe nada da tua vida. A gente tem uma série de publicações, embora isso não seja relevante, mas a relação é baseada na confiança, sem dúvida, né? O afeto. Então, se a gente puder trocar com a pessoa informações, como tu dissesse, pelo pet, pela família da pessoa, como é importante. Eu acho que fazer registro disso é legal. É até isso. A pessoa se vincula melhor. Exato. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que tu me contasse, assim, um caso real em que a odontologia legal teve um impacto importante, significativo, assim, sabe, Mônica? Esse aqui fez diferença. Uma história, algum caso. Olha, Mônica, em primeiro lugar, eu sei da tua relação com a comunidade, né? E queria dizer que tem uma história da odontologia legal com a descoberta do médico alemão Josef Mengele, né? Esse está retratado num livro que eu tive a oportunidade de trazer aqui e vai estar à disposição do teu público um PDF que nós vamos fazer ainda, né? Junto com esse podcast, a pedido para ti. Do médico alemão de 40 anos, após a Segunda Guerra, ou seja, em 85, tinha uma dúvida de onde ele estaria, né? Ou onde ele estaria. E aí tinha uma informação num cemitério em São Paulo, chamada Cidade Embu das Artes, que um austríaco chamado Wolfgang Gerhardt teria sido enterrado com o nome desse Wolfgang Gerhardt, mas era, na verdade, Josef Mengele, que foi, na verdade, nos campos de concentração, conhecido, para quem nos assiste aí, o anjo da morte, né? Então ele fez umas atrocidades, e aí a odontologia legal foi chamada, através do professor Moacir da Silva, como quem quiser vai poder dar uma lida,
e a fazer um laudo sobre os restos mortais que estavam enterrados nesse cemitério, e os odontologistas foram até o cemitério, desenterraram e fizeram análise da arcada dentária desse paciente, 40 anos depois. 40 anos depois, e foi determinante para essa descoberta, essa identificação positiva, que era ele mesmo, era, de acordo com os achados de Josef Mengele, era ele que estava enterrado naquela cidade. Então, trazer essa historinha aí para o pessoal que nos assiste, né? Eu acho que ela é fundamental e colaborou muito com a história do nosso país. Meu Deus, impressionante. Eu fico até emocionada, assim, que tu tem essa sensibilidade, né? Porque realmente, no atual momento que a gente, né, tá vivendo, assim, que a gente às vezes não acredita, né? Como é que aconteceu o Holocausto? Como é que as pessoas permitiram, né? E a gente vê toda essa onda, independente de quem tá certo ou quem tá errado, mas essa onda, assim, de raiva, de passeatas, de agressão, de terrorismo. Eu te agradeço, assim, porque é uma história bonita, né? E que a odontologia trouxe, né? Encontrou essa pessoa que, de certa maneira, tinha que ser encontrada e faz parte da nossa história. Eu acho que a gente pode dizer, Mônica, que a gente tem uma palavra muito bonita até para isso, que é encerrar um capítulo. Acho que a odontologia legal ajudou a encerrar esse capítulo da história, porque os sobreviventes do Holocausto perguntavam onde que tá, né? Será que aconteceu? E eu acho que a pessoa tem o direito de se revoltar, né? E a partir dessa revolta, então, a odontologia legal foi determinante e descobriu que aqueles achados da pessoa que estava no cemitério eram do médico nazista Wolfgang. Aliás, Wolfgang era o enterrado, era o anjo da morte, que eu quis dizer, o Josef Mengele. Eu te agradeço. E aí, então, tu vai deixar depois o material para a gente conseguir. Quem quiser ler, quem quiser. Vamos transformar num PDF, vamos deixar à disposição. Muito legal. Bom, voltando então para o nosso podcast, porque a gente já começa, já entra na emoção, já vai. Quais são os desafios hoje na odontologia legal, assim, os avanços recentes, assim, o que tem trazido para melhorar o desempenho da odontologia legal? Assim, os avanços tecnológicos. Não tem como a gente não fugir, não tem como a gente fugir, quer dizer, o que a odontologia está passando hoje no mundo, né? Eu acho que o 3D, a era digital veio para ficar e não vai ser diferente com a odontologia legal. Então tem muita pesquisa sendo feita através de imagens, através dos pixels, eles são muito precisos e a gente consegue ter posições e formas de ver que a gente não conseguia fazer ao natural. A gente pega então uma imagem de um crânio, por exemplo, e consegue ver a arcada por palatino, por vestibular, por mesial, por distal, por onde a gente quiser. É só saber ter um contato mais preciso com o computador, né? Isso é uma mudança interessante aí que a gente vai falar um pouco mais, mas as imagens têm mais precisão. Então, muita pesquisa sendo feita através de diferentes estudos com mais precisão. Isso é o que eu posso dizer de desafio. O 3D tem trazido em todas as áreas um avanço impressionante, né? Eu me lembro, assim, eu amava uma panorâmica, achava o máximo, nós temos quase 30 anos. Aí depois vem a Tomo, uau, né? Tipo, meu Deus. Cone Beam veio. A Cone Beam. Sabe que eu tive uma conversa aqui com o Fred da Tomográfica, eu brinco que ele é meu radiologista de estimação, né? Eu adoro ele, assim, qualquer coisa que a gente tem, ele manda o filme, e ele vai falando no filme, assim, casos mais difíceis de trauma, né? Que eu tive, assim, casos de mandíbula, fratura e tudo, e ele é super maravilhoso, assim, como ele nos ajuda, né? E aí a tomografia Cone Beam, meu Deus, sabe? É mágico. E aí tu vai para um 3D, meu Deus, né? Como hoje a odontologia, assim, como a gente fazia uma odontologia raiz, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Nessa questão que a gente falou muito, assim, das fichas, das documentações, dessas evidências e documentações dentárias, né? Qual a importância da preservação e quanto tempo eu tenho que preservar? Porque tu sabe que eu tenho pacientes, assim, tu imagina, aqueles modelinhos de gesso de 30 anos, né? E aí tu conhece a minha sócia, Silvia John Miyazaki, eu brinco que ela é acumuladora, coitadinha. Ela não é, mas é que ela quer guardar, e eu fico louca, tu entendeu? Então, assim, quanto tempo a gente... Não precisaria de uma sala, entendeu? Um galpão para guardar tudo isso. É difícil, né? É difícil. Então, isso que eu queria, assim, ter essa ideia. Bom, em primeiro lugar, mandar um abraço para a Silvia e dizer que também fomos contemporâneos lá da faculdade. Dizer que existe uma lei, Mônica, não importa o número, mas de 2018,
que no artigo 6º essa lei manda as pessoas guardarem 20 anos, ou melhor, podem se desfazer 20 anos depois do último atendimento. Isso é recente, se tu for pensar 2018, nós estamos em 23, né? Então nós estamos falando aí de 3 anos, um pouco mais, de lei em vigor. Então isso é extremamente novo para a legislação, mas já existe esse prazo de 20 anos na legislação. Não, eu acho até que fizeram essa lei pela dúvida que estava, tipo, para colocar uma linha de conduta, né? Porque exatamente. a gente se perde, tem gente que diz que é 5 anos, tem gente que diz que é 10, né? E aí, assim, tu tem que ter, aquilo te protege, né? Mas quanto tempo? Então, 20 anos, não adianta, tenho que estar lá com as caixas, acumulador. Não tenho o que fazer. A Silvia tá certa. Tá? Sempre, né? Sempre. Brincadeira. Não, ela vai amar, né? Ela vai pegar no meu pé depois. Faz parte. Tá, agora, né, como informação é poder, né, nós vamos informar, nós vamos falar assim, o que a odontologia pode te trazer como profissional, né? O que eu posso aproveitar para fazer uma carreira? Eu tô lá, já tenho 10 anos de profissão, tô meio cansada, desgastada. O que eu posso daqui a pouco ir fazendo um outro tipo de carreira? Ou não, tô 2, 3 anos formado, não sei ainda o que eu quero, gostei disso aqui. Que a pessoa precisa saber mais para odontologia legal para ela poder considerar isso como uma área de trabalho? Bom, Mônica, eu acho que é importante a gente ter conhecimento. A gente falou isso no início, né? O currículo da gente tem que ter a ver com o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que fazer a formação. Eu acho que tem que fazer como se fosse uma escadinha. Eu fiz toda a escadinha e não me arrependi em nenhum momento de fazer. Então, eu acho que às vezes as pessoas querem pular os degraus da escadinha, né? Querem chegar no último sem passar pelo primeiro. E não adianta, não tem milagre, tem a curva de aprendizado. Tem, curva de aprendizado, mas eu acho que fazer uma formação, a ABO oferece essa formação, a gente tem o prazer de coordenar hoje o curso de especialização em odontologia legal. Ele é um curso, tipo assim, um curso único. É um curso que só existe aqui em Porto Alegre, não tem no interior do estado, e em Santa Catarina não tem, então de Santa Catarina para baixo é o único que existe, né? Tem no Paraná, no interior, na capital e tal, ele não consegue ainda fechar bem as turmas, mas aqui no Rio Grande do Sul seria investir na formação. Eu acho que sempre que a gente investe em conhecimento, a gente se dá bem, né? A gente pode usar simplesmente para saber ou simplesmente para aplicar, né? É maravilhoso. E ainda mais quem já está no final da carreira, da profissão, que está a fim de relaxar um pouco, pode fazer lá. Eu acho que assim, isso vai agregar valor, né? Isso é importante. Isso é interessante, né? Esse curso te dá o título de especialista, é isso, Mário? Isso, especialista em odontologia. Tá, então assim, esse curso é uma coisa interessante, tipo assim, eu hoje, né, tô com 30 anos de formado, vou começar a fazer prótese, outra coisa, mas essa especialidade, casualmente, é uma especialidade para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que quer continuar nessa área, quer continuar no consultório, mas quer ter uma outra fonte, e aquela pessoa, às vezes, que quer diminuir o ritmo do consultório, né? E daqui a pouco trabalhar numa área que tu trabalha um pouco mais online, né? Qual é o conhecimento? Tem um conhecimento diferente ali, que não é o técnico, no sentido entendi. mão na massa, uma habilidade manual. Qual é o conhecimento que esse dentista, esse profissional odontologista tem que desenvolver ou tem que ter a mais? Então, a gente diz sempre, Mônica, que é importante esse conhecimento, né? Mas que a pessoa tem que ter um cuidado, que ela vai sair do consultório ou ela vai diminuir o consultório, mas ela vai cair necessariamente na TI, na tecnologia da informação. Ela vai cair no computador, ela vai ter que saber o Word, ela vai ter que saber PowerPoint, ela vai ter que saber migrar imagens, ela vai ter que pegar um atomo de um processo e colocar no laudo. Então, não é simplesmente diminuir. Ok, vai diminuir mesmo. O mocho, vamos dizer assim, vai sentar menos, mas vai sentar em outro lugar, vai sentar no seu computador. Escritório, exato. Não, e aí, te ouvindo, assim, eu tenho estudado muito essa questão de personalidade, porque eu trabalho muito com adolescente, né? E aí tu tem aquele cara que é super criativo e aquele cara que é super organizado, né? Esse não é o criativo, esse é o organizado. Primeira coisa que a pessoa tem que saber também, que ela tem que ser organizada, porque documentação, papel, é ser aquela pessoa que faz o checklist. Eu diria que assim, um dos desafios que a gente tem hoje, quando trabalha com odontologia legal e fazer a perícia em si, fazer a perícia de algo, né, supondo que a pessoa tenha prontuário, que ela tenha documentação e tudo mais, e ser honesto, quando ela não tem, dizer, olha, tu não tem nada, tu vais perder. O que é interessante é me contratar
para perder pouco, né? E não necessariamente ela vai ter esperança, pelo menos, de não perder muito. Isso é interessante. Mas eu diria que a formação, se a gente for traçar um paralelo, assim, mais ou menos, a gente diz que os especialistas em odontopediatria, que é a área que tu atua, eles são odontopediatras. E a gente diz que o especialista em odontologia legal é odontologista. Então, a gente tem um padrão comparativo bem legal aí nesse ponto. Mas eu acho que fazer a formação, a gente começa, se quiser aprender um pouco mais de pediatria, se quiser cuidado com as redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais às vezes iludem a gente um pouquinho, mas tem que buscar a formação. Não adianta, as pessoas não podem aprender a ser odontopediatra, por exemplo, pelo PowerPoint. Eu acho que não existe isso, né? Não. Então a gente não... Não. A gente não tem como ensinar a fazer uma perícia pelo PowerPoint também da mesma forma. Então, a gente tem que buscar a formação. É isso que o caminho que as pessoas devem trilhar para uma primeira abordagem. É importante isso, né? Se tu tivesse que dar um conselho, assim, para os nossos ouvintes, para começar a explorar essa área, né? O que tu diria, assim... Eu tenho... para mim, assim, uma das coisas que eu fiz na minha vida, eu sou suspeito para falar, mas eu escolhi um caminho do concurso, né? Eu acho que a gente tem um concurso assim como algo possível. No nosso tempo ele era mais possível, hoje ele é mais concorrido, a gente sabe disso. Mas é interessante o ponto que, por exemplo, para a gente ter uma ideia, e quem nos ouve poder ter uma ideia, a gente tem a Polícia Científica do Paraná, por exemplo, com um concurso que chega ao final de carreira com praticamente R$40 mil. Então, maravilhoso. assim, é muito bom. Normalmente a perícia, seja criminal, a perícia civil vale muito também, ela remunera melhor do que o SUS. Então, se você está afim de estudar e... Para concurso, dentista que quer fazer concurso. Um recém-formado que está nos ouvindo, por exemplo, existem N cursos bons, podem entrar em contato que a gente vai fornecer. Inclusive o doutor Mário, que... Não, e é referência. Não, é que as pessoas não se dão conta que eu tenho o privilégio de me dar com gente boa, entendeu? E aí eu chamo pela amizade, eu digo, olha aqui, vamos lá pro meu podcast. Não, e que para mim tu é uma referência, porque tu tá muito tempo nisso, e muita gente hoje que trabalha nisso... Ela foi formada contigo. Eu acho que tu foi um precursor nessa área, né, Mário? Então, eu acho que nós estamos falando de uma pessoa que sabe o que está falando, que vive isso, que está com a mão na massa. Eu diria que nós temos, pela BO, 5 turmas formadas e tenho o prazer de te dizer, nós vamos formar em breve a 6ª turma de odontologia legal pela BO, e isso realmente é motivo de orgulho. É um lugar de formação ímpar no Rio Grande do Sul, mas principalmente dizer que, olha, quem está... recém-formado e quer investir, estude. Então, eu diria que o conselho, esse que tu me perguntou, Mônica, a gente não tem como fugir do estudo. Eu e tu somos suspeitos porque a gente buscou uma formação, né? Talvez a formação que tenha interagido com a nossa vida, que tenha interagido com o momento que a gente está, mas a cada momento ela foi importante. Então, eu diria para as pessoas, não tem outra receita, não tem como tirar da cartola, Mônica. Assim, eu quero de um dia para a noite ganhar muito dinheiro sem fazer esforço. Não, tem que estudar. A gente está aí trabalhando já há alguns anos. E hoje, para ter uma ideia, eu pouco faço perícias, eu faço mais assistência técnica para colegas. Então, por exemplo, eu pouco ajudo os pacientes, eu trabalho muito mais com os colegas. Então, esse ponto é importante de dizer para o público, que a gente tem lá pelas tantas... Eu não estou dizendo que eu não atenda pacientes e que eu não aceite pegar um caso de um paciente, mas que eu atendo muito mais colegas. E é interessante contar para o público uma historinha. Agora os filhos já estão maiores, mas quando os filhos eram menores e eu tinha que buscá-los, porque tem dias da semana que a gente se reveste de uma capa de pai, vai buscar os colegas, vai buscar os filhos, perdão, no colégio, os dois no banco de trás... E os colegas sempre ligam, é incrível isso, eles ligam meio-dia. Então, meio-dia é o momento que eu estou ou no estacionamento do colégio ou já estou com as crianças do carro. Sim. E na época, com as crianças do carro, o Henrique e a Manuela do banco de trás, os colegas ligam emocionados. Mário, aconteceu uma tragédia, estou sendo processado. Aí o Henrique olha para a Manuela, mais um que ligou para o pai chorando. Socorro. Era para eles um motivo de surpresa, porque no banco de trás, sem entender, e como crianças, aí eu parava o carro, tinha que perguntar se podia ligar depois, e assim seguia a conversa. Mas é um momento de descontração, assim, né? A criança acabou o colégio, senta no carro e passa a andar, e o pai tem que atender o telefone dentro do carro. Então eu disse pro colega, olha,
estou aqui com as crianças, eu já falo para evitar constrangimentos, né? Mas é muito comum. E eu diria, então, é isso, que o nosso conselho seria buscar formação e também ter conhecimento, né? Eu acho que conhecimento da segurança, e a gente tem uma palavrinha para quem está nos assistindo, que é o chá. Conhecimento, só por conhecimento, se virar uma sumidade de conhecimentos não adianta se não tiver habilidades e atitudes. Então a gente chamaria de chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, que deixam a pessoa mais completa, Tem com que certeza. tomar o chá. Tomar o chá. Toma o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Tem que tomar aí. esse chá. Só um ou só o outro não dá. Não adianta, né? É que nem eu digo, quer criar músculo sem ir pra academia? Não dá, amigo. E mesmo indo pra academia, se tu for pouco, não funciona, né? E não é pouco tempo. Então, assim, não tem, né? Não tem milagre, não tem... não tem. Agora, só assim, que eu acho importante, porque eu realmente acredito nessa especialidade assim como algo bom para quem está começando, bom para quem já está, né? E às vezes é um pouco longe da nossa realidade, a pessoa não conhece. Tu falou nessa questão assim de concurso, né? A questão de concurso, que ele paga muito mais do que um dentista comum, né? Ele paga 3 vezes mais, que na Polícia Federal, né, tu consegue chegar a cargos, né, para te aposentar até com 35, 40 mil reais, que não é o que a gente vê assim comumente para dentista. Então, muito interessante para as pessoas já buscarem, né, gente? Olha aí, porque às vezes as pessoas, não sei, mas estamos aqui falando, né? Mas eu digo assim, aquela pessoa que não é do concurso. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa, tu me conhece, né? Eu sou empreendedora, eu gosto de fazer como eu acredito, papá. Pessoa vai fazer odontologia legal. Qual é o cliente dela? Qual é o material humano que ela vai trabalhar? Pergunta. Não vou fazer concurso. É assim, Mônica. Se a gente for pensar, nós dois resolvermos passar e seguir o exemplo, por exemplo, da porta, né? O buraco da fechadura é a perícia criminal. Nós dois vamos correr, só um vai tentar botar o dedo ali e só um vai chegar. Então acontece que exatamente com as pessoas do Brasil afora. Normalmente o concurso é 1 vaga, 2 vagas, são pouquíssimas vagas. O concurso que eu fiz junto ao Ministério Público como analista, por exemplo, era 1 vaga, e a gente conseguiu estudar bastante e tal, então a gente já falou aqui no podcast. Mas, e se a gente pensar na civil, é a parede. Então, assim, pensar que a gente pode atuar no campo civil, o material seria uma parede diferente de uma fechadura de porta, porque a gente tem um campo muito maior. Claro. Ou seja, cada processo teria um perito, e dos outros, de cada lado do processo, do réu e do autor, teria um assistente técnico. Então, em cada caso, nós já teria 2 odontologistas. Isso, teriam 3, o perito mais 2. Seriam 3. E aí a gente passa a ter aí a possibilidade de atuar, como eu digo assim, ela é muita energia potencial, né? Cabe a gente transformar em energia cinética da melhor maneira possível. Eu hoje, por exemplo, atuo de um dos lados da balança do direito, ou do autor ou do réu, normalmente do réu. É só pegar bronca. E atualmente eu consigo ter uma vida onde eu tenho o meu concurso, que eu trabalho bastante no estado, e também tenho o resto, né, que seriam as aulas, o consultório, as perícias. Trabalha pouquinho. Mas eu disse isso antes, quando nós estávamos em off, eu mesmo me coloquei nessa situação, ninguém me obrigou a isso. Isso aqui é legal de contar para o público que nos assiste, que ninguém me obrigou a isso. Eu faço isso porque eu gosto, né? E estou aqui hoje porque eu quero estar. Então, eu acho que isso não tem preço, essa gratidão, esse agradecimento. Eu acho que a gente consegue evoluir assim, e assim deve ser. Eu queria, ao mesmo tempo que agradecer ao momento que eu tive aqui, que a gente teve, né? Eu queria dizer para o público que a Mônica depois vai, em seguida, comentar que nós temos aí uma surpresa, né? Dentre os cursos que a gente tem, a gente separou um deles, que é para o dentista clínico, vai ter um desconto especial para quem é do podcast. E a gente separou, então, um cupom que a pessoa vai, clica lá no Instagram, no meu perfil, e aí vai no link da bio e tem lá o curso, a pessoa entra pela Hotmart, plataforma que está o curso, e coloca um cupom. Esse cupom a Mônica vai falar um pouquinho mais. Pessoal, então aproveitando, tá? Coloca lá Mônica Prev, tá? Esse vai ser o nome do cupom, né? Para poder, então, usufruir desse desconto de um curso, assim, maravilhoso, porque eu sei que eu te acompanhei toda a odontologia, assim, nós somos desde a época da faculdade, profissional, assim, cara, tu é daqueles raiz, sabe? Tu é correto, tu é estudioso, tu é...
meticuloso, sabe? Mário, eu tô assim numa felicidade. Sabe que quando eu decidi fazer isso aqui, como era difícil também colocar as pessoas que eu gostaria, porque também teria que ser pessoas que eu acredito. Claro, Né? claro. Não dá só para preencher um buraco, né? Tem que ser pessoas que tu acredita. Então, pessoal, quem quiser fazer esse curso, quem se interessou, quem acha que isso aqui é uma oportunidade, é um caminho, entra no link da bio do Dr. Mário, @Dr. Mário Fernandes. Isso. Entra lá, tá cheio de curso, coloca ali no Hotmart, Mônica Prev, vai ter um desconto, um cupom de que valor? 15%. 15%, gente, já tô até sendo patrocinada agora, é outro nível. Né? Não, mas é muito legal, assim, até porque nós estamos dando uma ideia, estamos dando uma experiência, é algo importante. E o Dr. Mário, então, quis presentear os nossos ouvintes com isso. Estou muito feliz, Mário, obrigada, tu sempre generoso, né? E como é maravilhoso tu poder contar com gente que faz a odontologia que tu acredita, né? Em primeiro lugar, agradecer a deferência, dizer que a gente trabalha muito, né? Eu acho que nós dois deixamos o que a gente pode deixar nessa vida, eu acho que é o exemplo, né? Eu acho que esse exemplo que a gente deixa. E, segundo lugar, que esse curso que a gente está falando bastante, ele tem, num determinado momento, modelos para aquele profissional que está em dúvida se está fazendo certo, modelo de atestado, modelo de recomendações pós-operatórias, o tal do TCLE, que é essa letrinha que talvez nós vamos conversar mais adiante, é um termo de consentimento livre esclarecido. Eu vi no teu blog, eu vi muito legal, eu assisti alguns no YouTube, alguns e curtinhos, muito legais e esclarecedores. É só acessar lá, está à disposição. Isso, não é só para quem quer ser odontologista, mas tem muita informação lá e necessária para o consultório. Eu gostei muito, assim, porque a gente acabou, né, tratando e tu disse, Mônica, vê o assunto que tu gostaria de falar. E aí eu fui entrando e digo, é tanta coisa. Porque aí eu fiquei assustada com esse universo. E eu digo, vamos falar começando o que é o odontologista, né? Para o nosso primeiro odontocast, eu acho que está espetacular. Mário, quero te agradecer muito, obrigada. Eu digo assim, as pessoas me perguntam, Mônica, o que é, assim, todo esse tempo que tu tá lá? Eu digo, gente, eu basicamente uma vez por semana tô com um congresso e o palestrante tá lá só para mim aprendendo. Eu tô sentindo que toda vez que eu saio daqui, eu saio com uma viradinha de chave, com conhecimento a mais, porque eu realmente acredito que as experiências transformam. Conhecimento, ele tá lá, ele tá no Google, ele tá nas aulas, ele tá nos cursos, ele tá. Mas a experiência, o que é o vivido, o que é o sentido, o que é a mão na massa, o que é a prática, é só conversando e trocando experiência. Obrigada, Mário, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Tô te esperando pro próximo. Já está gente, aceito o desafio. Obrigada. Então é isso aí, nos vemos pro próximo.